Sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo de número 18. Desculpa, 17. Gênesis 17. Gênesis 17, versículo de número 15. Amém? Se você achou, diga: Abraão queria um filho. Olha para o seu irmão e fala assim: Abraão já tinha a bênção. Vamos ler? Gênesis 17, versículo 15. Diz assim: Disse também Deus a Abraão: de agora em diante sua mulher já não se chamará Sarai, seu nome será Sara. E eu abençoarei também, por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei, e dela procederão nações e reis de povos. Abraão prostrou-se, rosto em terra, e riu-se e disse a si mesmo: poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Poderá Sara dar à luz a 90 anos? Aos 90 anos? E Abraão disse a Deus: permite que Ismael seja meu herdeiro. Então Deus lhe respondeu: na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe chamará Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança, que será aliança eterna para os seus futuros descendentes. Amém? Irmãos, esse texto aqui, eu quero ministrar uma mensagem de oferta. Eu quero ministrar até rápido, porque eu vou começar a tossir daqui a pouco. Mas em nome de Deus não vou não. Nós começamos a olhar a vida de Abraão, começar a entender a vida de Abraão, a partir desse texto. Por que que Abraão foi o pai da nação Israel? Da nação, da descendência que veio de Isaque. Por que que Deus escolhe Abraão? Por que que Deus olha para Abraão e fala para ele assim: Abraão, eu vou te dar um filho. Aos 100 anos eu vou te dar um filho. Mas é loucura, pastor, a gente acreditar que um homem de 100 anos e uma mulher de 90, ela vai ter filhos, ele vai poder gerar semente. Não tem como. Por que que não tem como? Por quê? Pastor, porque pela conjuntura do processo não dá. Aqui eu começo pregando. E falo para você que não tem aquele sonho perdido, aquele desejo frustrado que nós temos dentro de nós. Aquele sonho daquela casa que a gente sempre passa da frente da casa e fala: essa casa um dia vai ser minha. Ao tempo passa, você continua na mesma casa e a casa não é tua. Pastor, eu sempre olho para um carro e digo: aquele carro um dia vai ser meu, ou vou ter um carro igual aquele. E o tempo passa, e o carro não chega. Pastor, eu sonho em fazer uma faculdade. O tempo passa, e nada acontece. Pastor, eu sonho em ter uma empresa. Pastor, eu vou ter uma empresa grande, um negócio bonito, arrumado. Hoje eu estava falando com a pastora Tatiana que nessa época de Páscoa, a gente, há uns 5 anos atrás, né, por aí, nós estávamos numa correria desesperadora, irmãos, entregando chocolate, entregando bombom para tudo quanto era lado. Aí eu falando com ela assim: olha, se hoje nós estivéssemos vendendo, a gente já estava com uma loja. Isso é o meu projeto. E o de Deus? Eu continuo sem loja e não vendo. Por quê?
Deus tem um plano maior na minha vida. Eu não estou falando para você desanimar, nem para você olhar e falar, pastor, tudo que o senhor está falando está acontecendo comigo. Agora deixa eu começar a falar para você o que Deus faz quando a gente tem aquele sonho frustrado, aquela coisa perdida, que a gente só olha e diz, impossível isso acontecer, isso não dá para mim, é algo novo, isso nunca vai chegar, essa porta nunca vai abrir, esse milagre nunca vai acontecer. Por quê, pastor? Porque não dá, porque não dá, pastor, porque não tem como, é muito maior do que eu, é muito maior do que aquilo que eu posso daqui as minhas mãos podem alcançar, é maior do que o meu recurso financeiro, é maior do que o meu sonho. Não dá para mim, pastor. Eu digo para você que dá. Por que dá, pastor? Tem gente que fala assim para mim, irmãos, porque pastor ele costuma pregar de forma utópica. Ele prega, mas ninguém vai viver aquilo. Eu começo a anular essa palavra, sabe por causa de quê? Eu estou pregando aqui para um exército de gente que vai ser igual a Abraão, que no tempo que Deus quiser, ele vai frutificar. Deus não esqueceu a promessa que Ele te prometeu. Deus não esqueceu a palavra. Deus não esqueceu o dia. Deus não esqueceu a hora. Se prepara, meu irmão, porque Ele está preparando tudo. O sonho da casa não acabou. O projeto, aleluia, da empresa não morreu. Por que não morreu, pastor? Mas lá dentro morreu. Morreu para você, mas para Deus continua vivo. Abraão tomou atalhos, ele disse, deixa eu tomar Ismael por meu filho, deixa Ismael ser a minha herança. O atalho que Abraão quis tomar, ele tomou. Só que Deus olhou para ele e falou, não, o meu plano é que você gere de você. Eu vou fazer Sara gerar. Eu tenho uma promessa que no meu tempo eu vou cumprir. Pastor, mas o meu tempo, ele para mim já passou, como você disse bem, para você. Só que eu não sei o tempo que Deus tem para nós. Só que eu digo uma coisa para você, minha irmã, meu irmão, dê um sorriso para esse príncipe, essa princesa que está do teu lado aí. Dá um sorriso para ele, fala para ele assim, olha, no tempo de Deus, nós viveremos a linda promessa que Ele tem para nós. Pastor, mas todo mundo fala que eu não tenho condições. Todo mundo fala que eu não tenho saída, pastor. Olham para a minha realidade e dizem que para mim não dá. Eu quero dizer para você que também um homem de 100 anos não tinha sementes. Uma mulher de 90, eu te pergunto, dá para ter filho com 90 anos? Hoje em dia nem com 50 dá mais, né? Fui longe, né? Nem com 50 dá mais. Por quê, pastor? O ciclo já passou, irmãos. Só que para Deus não existe ciclo interrompido. Para Deus não existe que o ciclo acabou, o tempo passou. Quem pertence ao tempo é Ele. Ele é o dono do tempo na minha e na tua vida. Ei, eu quero pedir para você levantar a mão. Sabe por causa de quê? Porque a nossa vida está no curso de Deus. O nosso tempo está no tempo de Deus. A nossa história está na história de Deus. E Deus fará o milagre na nossa vida, no nome de Jesus. Eu sempre digo isso aqui, irmãos. Eu sempre falo isso. Deus vai levantar esta igreja, você vai ver só, não vai demorar não. Deus vai levantar esta igreja com poder. Deus vai levantar esta igreja não para a gente aparecer, para mim falar, eu sou do Ministério Internacional Creio. Não, é porque Deus precisa levantar um exército de homens comprometidos com o reino dele, em ganhar alma, ganhar esses perdidos aí para Jesus. Deus vai nos levantar e nós vamos ir a muitas nações, levar o nome do Senhor Jesus Cristo. Pastor, mas hoje eu não estou vendo nada, hoje eu não enxergo nada, mas eu estou dizendo para você, o tempo não é meu, o tempo não é teu, o tempo é de Deus, e Deus faz no tempo que Ele quiser. Deus, Abraão faz o seguinte, Ismael, te dá um exemplo de Abraão no dia de hoje. Deus falou que vai me dar uma loja, uma empresa. Dá um exemplo aqui. Deus falou que dá um exemplo aqui.
Primeiro que vem na minha cabeça. Deus falou que vai me dar uma loja, uma farmácia. Exemplo. Estou pensando no remédio, aí é farmácia. Deus falou que vai me dar uma farmácia, pastor. Mas sabe o que eu vou fazer, pastor? Eu vou abrir uma lojinha de quinquilharia de R$1,99 até chegar à farmácia, né? Ismael para Abraão foi isso. Qual era o plano de Deus para Abraão? Isaac. O que Abraão fez? Foi lá, coabitou com Agar, teve Ismael. E aí, pastor, o que aconteceu? O que aconteceu? Que Ismael veio. Abraão estava feliz. Eu já tive um filho. Que lindo. Maravilha. Deus me deu um filho. Só que o que Deus queria para Abraão não era a lojinha de R$1,99. Não era a lojinha de quinquilharia. Deus tinha uma nação para dar nas mãos de Abraão. Deus tinha uma nação para fazer Abraão de pai. Escuta bem uma coisa: o atalho que eu tomo é meu. O que eu vou passar, porque eu quis criar atalho. Abraão criou um atalho achando que Ismael seria o filho da promessa. Só para você ter, pastor, quem são os descendentes de Ismael? Os árabes. Aí eu te pergunto, o árabe é pobre? Descendentes da Arábia, que moram na Arábia Saudita. Maior produtor de petróleo do mundo são os árabes. Aonde você furar naquele deserto, meu irmão, jorra petróleo. Por quê? Porque Deus cumpre com a palavra que Ele prometeu. Escuta bem uma coisa que eu vou dizer para você. Deus, às vezes a gente quer criar o atalho para chegar mais rápido na promessa, mas Deus tem um tempo, Deus tem uma herança, Deus tem uma promessa, Deus tem um dia, Deus tem uma hora, Deus tem um minuto. Deus, pastor, mas pode acontecer uma reviravolta. Deus só precisa de um dia para mudar a tua história. Deixa eu te contar a história de um cantor chamado Regis Danese. Todo mundo já ouviu falar nele, né? Entra na minha casa. Até os pagodeiros fizeram a música, cantaram, só nos pagodinhos. Você passava na frente dos bar, tava lá. Copo de cerveja, todo mundo lá. E eles dançavam ainda, irmão. Coladita na minha casa. Entra na minha vida. Só Jesus, né? Mas tudo bem. Aí, o Regis Danese, ele estava para ser demitido. Sabia? Da Line Record. Na época era Line Record. Quem é que trabalha no centro da cidade? Ou passa por lá? Todo mundo já sabe. Ali passa pela Uruguaiana ali. Todo mundo já passou. Irmãos, Uruguaiana é uma loucura. De CD pirata, tudo pirata tem ali, né? Irmãos, você passava de manhã, estava tocando o quê? Entra na minha casa, entra na minha vida. Você passava na hora do almoço, que ele estava tocando, entra na minha casa. E era assim, se tinha 20 box, os 20 estavam tocando a mesma música. Se tinha 100, todo mundo entra na minha casa, entra na minha vida. Camelô faturou na pirataria. Crente também, graças a Deus. Tem um monte de loja evangélica lá, eles ganham muito dinheiro. Pastor, mas o resto da net estava para ser demitido, irmãos. Estava para ser demitido porque ele não vendia. Ele era um cantor que não vendia. Ninguém queria comprar o CD dele. Ninguém queria dar ibope para ele. Só que teve um dia que Deus falou assim: eu vou mudar a história desse camarada, vou dar uma letra para ele que vai revolucionar a história dele. Irmãos, eu estava vendo um dia desse que só de direitos autorais, quem fez essa música foi a esposa dele. Só de direitos autorais teve um mês que ele levantou nessa música, a esposa no caso, né? Se eu não me engano foi 6 milhões de reais. Em um mês, nenhum cantor fez isso. Nem Roberto Carlos fez isso. Pastor, como é que pode, né? Um cara que estava para ser demitido. Como é que... Olha, teu irmão fala para você, Deus só precisa de um dia para mudar a tua história. Por que Deus faz isso, pastor? Deixa a gente numa angústia, numa tristeza. Deus não faz isso. Quem faz isso sou eu e você. Quem fica desesperado para viver sou eu. Ei, a Bíblia fala assim, olha: é tão somente teu todo o trabalho, e o meu trabalho é descansar em ti. Se o meu trabalho é descansar em Deus, Deus vai cumprir a promessa, minha irmã.
Deus vai operar um milagre, mas pastor, não dá. Tem uma outra história, quer ver? Você vai lembrar. Quem cantou essa música? Tem sabor de mel, sabor de mel, tem sabor de mel. Irmãos, essa cantora, Damares, ela saiu do canavial, ela cortava a cana. Cortava a cana. Deus deu uma letra, colocou na mão dela. Canta essa música, minha filha. Ela cantou. Pastor, hoje é cortadora de cana, mora nos maiores condomínios de São Paulo. Olha, quem cortava a cana? Quem cortava a cana. Olha, teu irmão, repita para ele assim, olha. Deus, fala para ele, olha bem nos olhos dele. Deus só precisa de um dia para mudar a tua história. Olha para ele de novo, fala para ele assim, e esse dia vai chegar na tua vida. E não está longe, no nome de Jesus. Pastor, é impossível isso acontecer na vida de um ser humano. Não é. Deus só precisa de um dia. Na vida de Abraão, ele chegou e apareceu para Abraão e falou, Abraão, no capítulo 18, Deus aparece a Abraão e fala para ele, Abraão, olha, eu vou te dar um filho, daqui a um ano eu vou te dar um filho. Deus fala uma promessa. Sara vai ter um filho, Sara ri. Vai ter filho. Sara, você está rindo, mas daqui a um ano, no curso da vida, eu vou voltar e você dará à luz, terá um filho nos braços. Pastor, como acontece isso? Escuta bem uma coisa que eu quero dizer para você. Isso acontece por causa das promessas que Deus tem. Deus não esqueceu. Deus não chega atrasado. Deus não vem adiantado. Deus não faz no tempo que eu quero que Ele faça. Ele vai fazer no dia dele, na hora dele, no ano dele, no momento dele. Por quê, pastor? Porque é no dia dele que a bênção é verdadeira. É no momento dele que o milagre acontece. Tem muita gente que fica desesperada. Pastor, mas Deus não faz. Deus faz só na vida do fulano. Deus não faz na minha. Ei, o dia do fulano chegou, mas o teu também está chegando. E Deus vai trazer com grande vida e vitória sobre a tua vida. Eu queria pedir que você desse um aplauso a Deus em agradecimento. Mas por que eu não estou vendo nada? Porque o tempo está chegando na tua vida. O tempo de Deus vir e se revelar, Ele está chegando. E quando Deus vem, meu irmão, Ele não vem com... Deus não faz coisa pequena. Deus confunde todo mundo. Fica todo mundo boquiaberto com aquilo que Deus faz. Olha para o teu irmão e fala para ele assim, olha. O tempo de Deus. Fala forte, o tempo de Deus. Não é o meu tempo. Para Deus, o meu milagre já aconteceu faz tempo. Olha para ele e fala assim, a promessa está de pé. Amém? Debaixo dessa palavra eu queria levantar uma oferta junto com você. Pastor, eu não preguei para você ser motivado a ofertar. Eu falei de dinheiro na oferta? Não falei. Pastor, eu tenho uma promessa, eu tenho um tempo, eu tenho um período, eu tenho uma hora, eu tenho um ano, eu tenho. Pastor, o que eu posso fazer? Tudo que... Irmãos, se você pegar a Bíblia, você ler a história de Abraão, você vai ver que a história de Abraão é assim, olha. Vamos imaginar, aqui é uma cidade. Abraão chegava aqui, ele levantava um altar e dava oferta a Deus. Aí ele peregrinava até aqui. Aqui ele parava aqui e levantava um altar e ofertava a Deus. Abraão parava aqui de novo. Aqui ele ofertava, levantava, dava oferta a Deus. Ele parava aqui. Mesma coisa, oferta ao Senhor. Segredo de Abraão era o que, pastor? Irmãos, se eu falar para você que não existe bênção sem oferta, tudo na nossa vida é semente. Eu quero fazer um convite a você nessa noite. Pastor, eu quero ofertar debaixo da promessa que Deus fez na minha vida. Só para você ter uma ideia, Deus fez uma promessa a mim, que Deus me daria 3 filhos. Esses dias eu fiz um exame, e o exame deu que eu não tenho um problema que o médico suspeitava que eu tivesse. Eu não vou ter que operar. Eu disse, Senhor, muito obrigado. Pastor, eu estou indo por eliminação. Por quê, pastor? Porque se eu não tenho esse problema, pastor, então tem outro. Opa, eu não tenho. Só que esses dias eu estava orando, Deus falou comigo assim, ó, você está no meu tempo.
Quando eu quiser, fica despreocupado. Falei, aleluia. Pastor, mas aí o senhor está tranquilo, né? Tô. Os meus filhos já têm nome e eu ainda já oferto por eles. Mas eles nem chegaram. Mas eu oferto pela vida deles. Ainda falo e profetizo sobre a vida deles. Esse aqui vai ser pastor. Essa aqui vai ser um médico. Esse aqui vai ser engenheira. Sara vai ser engenheira. Davi vai ser médico. O Nicolas vai ser o pastor. Né? Pastor, mas o senhor faz isso? Faz, mas não tem filho, não tem não. Já falaram para mim assim, e se vier trigêmeo? Glória a Deus. Melhor ainda, né? Tem gente que vocês não estão orando por mim, não. Estão orando por mim. Pastor, se vir trigêmeos, aleluia. Né? Continuar orando aí para vir umas fraldas, né? Continuar orando para vir umas fraldas. A gente continua, se quer dizer, para. Já falaram para mim, pastor, por que o senhor não guarda a fralda? Eu falei, calma, irmão. Calma. Me ajude em oração. Vamos continuar, amém? Então olha para o teu irmão e fala para ele assim, olha, a promessa está viva. Porque fiel é quem te prometeu. Vamos pegar a nossa oferta? Vamos ofertar?